Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. E hoje eu queria continuar um pouco o mesmo assunto desses últimos dias, usando uma pergunta que apareceu lá no vídeo do trauma e medo de sofrer e tal, para pensar um pouquinho mais assim essa questão da nossa relação com o objeto do desejo, satisfação com isso, medo que isso traz, medo de uma experiência traumática, medo de se machucar e tudo mais, e a experiência da falta, da retirada desse objeto, como é que é isso, que diabo de objeto é esse troço todo. A pergunta aqui muito simples da Mariana Lima, que é a relação de desejo do objeto versus a retirada do mesmo seria consciente ou inconsciente? A relação de desejo do objeto versus a retirada do mesmo seria consciente ou inconsciente? Bom, essa é uma perguntinha, sim, eu acho que para a gente pensar, mas ela desdobra para o que é essa relação de satisfação com o encontro com o objeto, como que ela se apresenta na vida, às vezes de maneira consciente, às vezes inconsciente e tal. Então vamos tentar pensar um pouco sobre isso, porque eu acho que isso diz sobre a nossa experiência de satisfação e de felicidade, de possibilidade de ser feliz mesmo, assim, né? Nas relações. Vamos falar um pouco sobre isso? Bom, então, eu já estava querendo falar um pouco, quando eu abri esses assuntos assim, eu fiquei com uma vontade de falar sobre a ideia de satisfação, né, e de felicidade, como é que isso tá, porque parece então que eu estou dizendo que o princípio do prazer, que é esse princípio de descarga de uma tensão, como eu disse nos últimos dias, e aí você está chegando nesse vídeo hoje, você meio que tem que voltar aos últimos 3 vídeos e ir chegando aqui, porque eles meio que pegaram uma reta assim. Mas, quando eu estou dizendo que a experiência do prazer é de descarga, né? Então parece que a gente então busca uma experiência de descarga de uma tensão, né? Então as experiências de prazer estariam ligadas a isso, a uma descarga. E muitas vezes a gente busca na vida descargas muito intensas, né? Então isso diz um pouco do porquê que a gente briga para depois fazer as pazes, por exemplo, para ser bem simples, né? Por que a gente produz ciúme para depois se resolver? Não só esse ciúme abre outras coisas várias, mas bom, por que a gente gosta de sentir saudade, por exemplo? Porque tem o reencontro. Então, a saudade gera uma tensão que o reencontro alivia. Então, o princípio do prazer funciona aí, funciona de vários jeitos na vida. E aí isso gera um problema que é quando a gente está com o objeto, e aí eu queria que vocês fizessem esse exame aí na cabeça de vocês, quando a gente está com o objeto do desejo nosso, né? Por exemplo, a pessoa de quem a gente gosta, ou o que quer que seja, pode não ser uma relação, pode ser de outros jeitos, mas pegando esse exemplo, a pessoa de quem a gente gosta, parece que a gente não está sentindo a descarga acontecer, porque a gente não está com a tensão acumulada que vai fazer a descarga do prazer acontecendo, né? Considerando, de novo, o princípio do prazer como a liberação de uma tensão, né? Como a diminuição de uma tensão. Tá, então isso gera essa experiência meio canalha de que a gente encontra prazer na descarga, ou seja, no encontro com esse objeto, mas não estando com esse objeto. E aí gera o problema que o Felipe apontou num outro comentário aqui no vídeo lá de trás sobre esse vídeo aqui, ó, sobre a satisfação, insatisfação e tal, que é o problema que é o seguinte, a gente quer prazer, ou seja, descargas, descarregar essas tensões, mas a gente quer uma certa felicidade estável, com o objeto do nosso lado, com uma certa experiência boa, uma experiência de estabilidade. Então a gente precisa do prazer, que é a descarga, mas a gente deseja a estabilidade. E é isso você já pode pensar aí que isso é tipo a síntese do problema das relações, muitas delas, né? Que a gente então gostaria de ter a estabilidade como ideia, como conforto, como não ameaça, como não medo, como não perda, como não separação, como não experiência de falta, mas a gente ao mesmo tempo precisa das descargas, que, por exemplo, o apaixonamento traz, a briga traz, o ciúme traz, e por aí vai. Tudo que é de geração de intensidade para descarga, e aí a diferença entre isso e a estabilidade. Bom, isso levanta muitas questões sobre a nossa relação com esse objeto e a experiência do objeto do desejo ou a falta dele, como a Mariana perguntou aqui, se ela é consciente ou inconsciente. Eu acho que ela pode ser consciente e inconsciente, depende de que tipo de situação que a gente está falando. Às vezes é muito claro para a gente, às vezes fica consciente como a gente está operando em relação a esse objeto,
E às vezes não, às vezes a gente não entende por que a gente está fazendo aquela operação. Mesmo dentro da psicanálise, que está pensando nessa relação do objeto como realização do desejo e tal, da pulsão do objeto, da libido do objeto, tudo isso que está na psicanálise, mesmo na psicanálise, a ideia do objeto ela é entendida de muitos jeitos diferentes, né? Ela, por exemplo, o objeto é entendido de um jeito para o Lacan, eu acho que está muito mais pensando sobre no sentido negativo, a falta do objeto, a percepção do objeto pela falta. Isso já está no Freud, né? Na retirada desse objeto, você percebe o objeto, você percebe o externo, mas eu acho que então tem esse entendimento do objeto como negativo, que é, eu acho, diferente do entendimento que está lá na Melanie Klein, por exemplo. Vou botar vou botar as referências aí embaixo, se vocês quiserem. Então, são muitos textos, muitas coisas para pensar sobre isso, mas, essencialmente, a nossa relação com o objeto pode ser entendida de muitos jeitos diferentes. Mas é fato que é intensa a percepção desse objeto na falta dele, né? É intensa a percepção do objeto e da importância que o objeto tem na retirada dele, né? É intensa a percepção da importância do outro na sua vida quando você sente falta dele, quando ele vai embora, quando ele viaja e tal, e você fala, olha como falta. E aí quando está do seu lado, você não consegue ter essa experiência de prazer, né? Você precisa da falta para perceber que aquele objeto é importante. E isso faz sentido no final das contas. A gente um pouco luta contra isso, mas isso faz algum sentido, né? Porque você tem a experiência de descarga do prazer quando você encontra esse objeto, pensando lá no seio materno. Quando eu falo seio materno, não estou falando necessariamente que isso é uma espécie de imagem, tá, gente? Não é assim, ipsis literis. Então, às vezes eu falo isso, parece que eu estou dizendo que se você não mamou, você vai ser uma pessoa infeliz na vida. Não é isso, obviamente, tá? É uma espécie de construção de uma imagem, de uma cena. Bom, mas então você percebe esse objeto no contato com ele, depois em como ele te gera satisfação nesse contato, nessa descarga dessa tensão acumulada. Então depois dessa tensão, dessa descarga acumulada, você entra numa espécie de platô de relação, né? E está ali. Aquilo é bom, mas não tem descarga, não tem variação do princípio do prazer, não tem diminuição da tensão. E a partir dali você vai ter uma outra experiência da importância desse objeto quando ele é retirado de você, quando, por exemplo, lá a mãe se afasta da criança, do bebê. Ou então o amado, o ser amado, o sujeito amado vai embora, ou viaja, ou se retira, ou fala não quero mais você, ou então e por aí vai. Então, tentando responder aqui, essa experiência da relação do desejo com o objeto e da percepção da falta dele pode ser consciente, pode ser inconsciente. Ela pode estar no campo da consciência, ela pode estar só no campo da experiência, que você não sabe muito bem por que você está experimentando aquilo. E nesse sentido, então, o trabalho é também trazer aos campos de consciência algo que estava lá guardado, né? Trazer aos campos de percepção e de elaboração algo que estava guardado. Isso é um processo, né? Mas é importante notar com isso que a gente está aqui acordando entre a gente que a gente acredita no inconsciente. Pode não ser inconsciente do Freud, pode ser um outro inconsciente, mas de traços, de coisas que estão na gente, que funcionam na gente, de certos funcionamentos, disposições e cargas e inscrições e coisas que estão na gente que não estão dadas ao nosso conhecimento total. Isso eu acho que é difícil de discutir, considerando mesmo a neurociência, assim, de como você pensa tudo que há no nosso aparato que não está na nossa consciência, né? E então, a gente pode também discutir a neurociência, óbvio, mas acho que é mais proveitoso para a gente considerar esses campos do inconsciente e considerar como é que a gente pode aprender com eles, para que a gente não fique, e essa que é a dificuldade, escravo dessa experiência de ter que gerar essa falta, de ter que gerar essa separação, de ter que gerar essa crise, de ter que gerar esse aumento de tensão para poder gerar descarga. Então, como é que você opera com isso, né? Como é que você opera a sua vida para não se escravizar pela necessidade dessa descarga, né? Acho que muita gente se identifica com essa situação. Então, um pouco esse assunto, acho que esse abre muitos campos também para a gente pensar sobre os campos de relação consciente e inconsciente com esse objeto e com a falta desse objeto. Tá? Fez sentido? Digam aí o que vocês acham. E era isso por hoje. Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem, mandem ele para alguém. Comentem aí embaixo, leiam os comentários. Se quiser me mandar perguntas, manda aí por baixo, se tiver com vontade que todo mundo leia para participar do diálogo. Ou também pode me mandar pelo direct do meu Instagram, que lá só eu leio, muito embora agora com esse último período esteja muito complicado, porque tem muitas perguntas. Então,
Não sei se vou dar conta de tudo, mas estou aqui tentando, tá bom? Era isso.